Terra Firma! Olá, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você a deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, passar para frente, indicar pessoas. Inclusive, hoje, o vídeo é um pedido de quem indica muitas pessoas para o canal, que é a Shirley Morgan, tá? Eu acho mó barato, assim, o pessoal, a Shirley que me indicou o canal, tá? Espero que estejam gostando, né, que eu sempre coloco. E a Shirley é uma que adora a Sexta Sombria, assim, ela veio mais pelo lado macabro do canal. Eu percebo que ela sempre gosta das coisas mais from hell, oh meu Deus do céu, from hell, né? E esse vídeo é um pedido dela, então é homenagem a Shirley, que é o Clube dos 27, o Mórbido Clube dos 27. Como é que... o que aconteceu? Na verdade, na pesquisa que eu fiz, eu fui descobrir que o Robert Johnson morreu com 27 anos de idade também. Então foram adicionando outras pessoas, mas esse conceito, o Robert Johnson, aquele bluesman, né, que fala que fez pacto com o diabo, que vendeu a alma, que é do filme lá A Encruzilhada, né, Crossroads, né, que é uma música muito famosa dele, que o Eric Clapton gravou, todo mundo toca, assim, é um clássico supremo do blues. Então, vamos manter o foco aqui no nosso vídeo. A primeira citação do Clube dos 27, ela começa no final dos anos 60 e começo dos anos 70, no final do movimento do Flower Power, né, começa o movimento de contracultura. Só entender que isso tem uma relação... eu quero fazer um vídeo mais para frente, que é o festival de Altamont, Freeway Altamont, dos Rolling Stones, que é um filme muito doido, que ele marca o fim do movimento hippie, tá? E uma das coisas que eles vão discutir nesse documentário é a progressão do uso das drogas no universo da música. Então, quando você começa o movimento lá de contracultura dos anos 60, com o comecinho dos Beatles, com o rock and roll, né, um desdobramento do que foi o Elvis, e você começa a ter a psicodelia, a ideia do amor livre, o flower power, o movimento hippie, você vai tendo muito isso junto, o uso de drogas, tá? E, coincidentemente, os membros desse clube, eles foram pessoas que abusaram das drogas. E o que acontece? E a morte deles vai estar relacionada de um modo ou de outro em relação às drogas. Começa a ter esse desenvolvimento e você vai ter pessoas ficando famosas, esses jovens começam a ter acesso a drogas cada vez mais pesadas. Você vai ver uma progressão no filme Forrest Gump, tem essa transição de uma maneira muito interessante na personagem lá, que o Forrest é apaixonado. Ela aparece no movimento hippie e depois aparece lá no momento do Free Bird, que ela está nos anos 70 viciada em cocaína, pensando em cometer o suicídio, né? Então as drogas, elas criam uma espiral descendente, e de cada vez você tem que usar mais para poder ter aquela sensação que você teve, aquilo você vai comprometendo mais o seu corpo, você vai tomando doses cada vez mais fortes, né? A morte da Janis Joplin vai ter a ver com isso. Por exemplo, o que é muito comum pessoas terem overdose de heroína é pessoas que param de usar heroína e estavam usando uma dose muito grande para poder ter o barato, porque o corpo tinha criado uma resistência, e ficam um tempo sem usar, fazem uma desintoxicação, e quando voltam a usar, acabam usando uma dose igual a que faziam antes. E acaba sendo uma dose muito forte, o corpo não aguenta e tem overdose. Então o primeiro clube dos 27, ele tinha uma outra curiosidade. Além das pessoas que morreram terem morrido com 27 anos de idade, por isso o nome, o Clube dos 27, eles tinham o J no nome.
Então o primeiro que faleceu foi o Brian Jones do Rolling Stones. Ele morreu em 3 de julho de 1969. E ele morreu afogado na piscina da casa dele, né? Eles estavam nadando lá e tal. Ele estava muito louco. O Brian Jones já tinha sido afastado dos Rolling Stones em função do uso intenso de drogas. Ele tomava muita droga alucinógena, ele tomava heroína, eram drogas pesadas, assim. Quando você assiste Rock and Roll Circus, por exemplo, que eles estão tocando Sympathy for the Devil, você vê lá que ele tá tocando a maraca, assim, ele tá muito louco, você tá em outra dimensão, assim, bicudaço, você vê todo mundo, assim, é muito... Essa questão dos anos 70, o uso de drogas era uma coisa, assim, praticamente liberada. Só para você ter uma ideia, o LSD ele era vendido na farmácia. Só depois é que foram ver que o LSD era uma droga super potente e criminalizaram o uso dele. Mas ele era uma droga que você... Então, assim, você tinha muito acesso. Aí morre o Brian Jones, né? Afogado na piscina. Ele tinha 27 anos. Na sequência, em 13 de setembro de 1970, um ano depois, vai morrer o Jimi Hendrix. O Jimi Hendrix, muita gente fala que ele morreu de overdose. Ele não morreu de overdose, ele morreu engasgado, sufocado. O Jimi Hendrix ele era um cara super hedonista, assim, gênio total da guitarra. E ele gostava muito de comer, de beber, mas comer bastante. Ele era um cara que adorava comer. Ó, o Matamoros, Chihuahua de Matamoros, da vizinha. Sempre a gente vai ter um muito louco aqui. O Chihuahua Pedro Adolfo Constanço, o pequeno Adolfo Constanço. Aí o que acontece? O Jimi Hendrix, ele usava drogas alucinógenas, mas ele era um cara que ficava bicudão, mas não era sempre, ele não era um cara assim que ele estava nesse limite da overdose. Só que o que aconteceu? Ele comeu demais numa balada lá, comida, né? Comeu, encheu o pandu, o rabão de comida, e bebeu, e ele usou heroína antes de dormir. E a heroína o amorteceu de uma maneira tal que ele teve um mal-estar e ele vomitou. Só que a posição que ele estava, que ele vomitou, não permitiu que o vômito saísse. Então ele engasgou com o próprio vômito. Então ele morreu sufocado pelo próprio vômito. Tá? Você tem uma ideia desse efeito da heroína, dela amortecer a pessoa? O guitarrista do Motley Crue, e teve um outro guitarrista viciado em heroína, ele tomou um pico de heroína e dormiu no voo daqui para o Japão. E ele dormiu durante 16 horas na primeira parte do voo, em cima do braço. Ele quase teve que amputar o braço, porque a heroína ela é uma droga, um narcótico que ela vai fazer, que ela vai tirar a sensibilidade. Você vai ter codeína, morfina, que são variantes que vão vir dessa droga. Aí, o terceiro membro, que é o clube original, foi a Janis Joplin. Ela morreu em 4 de outubro de 1970. E aí ela teve uma overdose. Ela estava gravando o disco que viria a ser o disco Pearl. Ela estava num processo de desintoxicação, que é aquilo que eu falei. Deu uma crise de depressão nela, ela saiu. Eles estavam cercando a Janis Joplin, porque a Janis Joplin, assim, ela bebia muito e ela tinha, assim, problemas de baixa autoestima, ela tinha crises de depressão e ela usava muita heroína, muita droga pesada. E ela estava num processo de desintoxicação e aconteceu justamente isso. Ela saiu, conseguiu heroína com alguém, tomou a dose que ela tomava regularmente, só que como o corpo dela estava limpo, foi muito forte e o corpo dela não aguentou, ela morreu de overdose. Um caso triste, curiosamente triste dessa história da Janis Joplin, foi ela ter comentado assim, o Jimi Hendrix morreu esse ano. Foi logo depois da morte de Jimi Hendrix. Ela falou, 2 estrelas não morrem no mesmo ano. E infelizmente aconteceu com ela.
O quarto e último membro, então todos com J, ó, Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin. E o último da primeira parte do clube foi o Jim Morrison, vocalista do The Doors. Ele morreu na França, né, no dia 3 de julho de 71. E ele também teve uma overdose de heroína. O Jim Morrison também era outro que pirava nas ideias, bebia demais. O Jim Morrison, ele tinha uma curiosidade, assim, ele não tinha casa, ele morava em hotel. Tudo que ele tinha eram 2 malas. E ele, o negócio dele era tomar vinho, comer em restaurante, ficar muito louco, né? E ele morre de overdose em Paris. Ele estava até negociando de voltar com The Doors e tudo mais. E acabou não dando certo, né? Eles estavam com uma série de problemas judiciais. O The Doors estava sendo considerado uma banda não grata, não a ser recebida assim pelas pessoas, pela mídia, né? Pelo público. Ninguém queria contratar, porque os shows do The Doors você não sabia como acabar, porque o Jim Morrison ficava muito louco e podia ser um show maravilhoso, um show que ia dar confusão, né? Tem uma série de histórias assim. Eu quero ver se um dia eu faço um vídeo sobre cada um deles aqui, das bandas, né? Do Rolling Stones, fala de Jimi Hendrix. E The Doors é uma banda que é muito interessante, mas tinha essa loucura. Aí esse é o Clube dos 27 original, 27 anos com J. Você vai ter depois, e aí vai ser adicionado de forma recente o Clube dos 27, o Kurt Cobain, que morreu em 5 de abril de 1994, que ele cometeu suicídio, né, com uma arma lá. Só que assim, ele também tinha problemas com drogas, né? Ele foi encontrado por um cara que foi, por um cara da companhia telefônica, que achou o corpo dele já estava em decomposição e tudo mais. Mas o Kurt Cobain tinha sérios problemas de consumo de heroína, tá? A quantidade de heroína que havia no corpo dele, existe até uma história que ele teria sido assassinado pela quantidade de heroína que teria no corpo dele. Ele não teria condições nem de ter pegado a arma e ter se matado, né? Que seria mais fácil ele ter morrido de overdose do que ter cometido suicídio. Então, uma série de documentários, eles tentam acusar a Courtney Love, por exemplo, que ela teria interesses em cima disso. Aí é teoria da conspiração, não dá. Mas ele vai fazer, então ele tinha 27 anos, ele não tinha o J, né? Então vai fugir. E o último membro desse clube, dos 27, que se tornou famoso, né? Que entrou dentro dessa aqui, e aliás até eles retomaram, quando o Kurt Cobain voltou essa história da mística do Clube dos 27, e quando a Amy Winehouse também morreu de overdose também de heroína. Ela tinha um histórico de problemas com drogas, né? Ela tinha um namorado, um cara que era numa outra banda, que é um cara assim que também não ajudava. E ela morreu em dia 23 de julho de 2011. Aqui diz intoxicação alcoólica foi a morte dela. Mas assim, ela tinha usado... ela usava heroína, ela fumava crack, ela tinha assim sérios problemas com as drogas e fechou, né, infelizmente, por enquanto. Eu sempre vejo assim que vai ter sempre essa coincidência. Se você tiver alguém muito famoso, e todas essas pessoas foram artistas que romperam paradigmas, assim, que foram referências. O Brian Jones, ele é o menos lembrado desse aqui, que ele é dos Rolling Stones, mas nessa época, ele foi no começo dos Rolling Stones a grande cabeça musical do Rolling Stones, que é muito associado ao Mick Jagger e ao Keith Richards, né, é uma pronúncia mais correta, mas ele era um dos grandes gênios, e na época causou uma grande comoção. Ele foi o primeirão ali, assim, de um grande... Todos esses foram rockstars, assim, muito famosos, que morreram, causaram comoção e, coincidentemente, tinham 27 anos de idade e sérios problemas com as drogas. Certinho?
Então esse é o triste Clube dos 27, o macabro Clube dos 27. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que você tenha gostado, Shirley. Me dê um retorno aí. O poema de hoje, deixa eu pegar aqui, ele chama Prisões. E eu escolhi esse poema. Eu vou falar antes e depois eu leio e eu encerro o vídeo. Como a gente vira prisioneiro de nós mesmos, e prisioneiro sem cela, sem prisão física. E muitos deles, eles foram o Kurt Cobain, a Amy, a Janis Joplin, o Jim Morrison, né? O Brian Jones, que não estava no momento legal. O único aqui que teve uma morte mais acidental foi o Jimi Hendrix, que ele não tinha essa coisa de ser uma alma atormentada como os outros. Porque uma das coisas desse Clube dos 27 é que você vai ter grandes almas atormentadas, né? Como o Ian Curtis era do Joy Division, né? O Ross Williams do Christian Death, que são pessoas que sucumbiram à pressão, né? Eu acho que o Jimi Hendrix é o único que... esses outros não estavam nesse Clube dos 27, o Ross Williams e o Ian Curtis. Um monte de gente aí, mas esses, os mais famosos desse Clube dos 27, a grande característica é eles terem sido reféns das famas que eles criaram, e eles, de certo modo, foram infelizes em algum momento com isso, né? Sofreram com essa fama, e isso causou uma solidão muito grande deles. A Janis Joplin, há vários documentários. Tinha um documentário na Netflix, eu não sei se está lá ainda, que são cartas da Janis Joplin para a irmã dela, e você pega essa coisa assim da solidão que ela sentia. É muito duro isso. O Kurt Cobain, ele foi um cara muito atormentado, né? A Amy Winehouse, com aquela coisa da imprensa britânica, assim, também é outra que teve grande... E o Jim Morrison, nossa, ele virou um grande refém da mídia, né? Então vamos lá ao poema. Prisões. Há muitos tipos de prisões, mas a pior e mais cruel delas é aquela em que o carcereiro acaba sendo a própria pessoa, já que está tão preocupada com as grades invisíveis a cercar-se sem de fato prender e nunca pensar em ser livres. Todas essas pessoas, um pouquinho antes de acontecerem esses atos, elas estavam pensando em recomeçar, em dar um reboot, e não teve chance, né? A Janis Joplin estava tentando se livrar dos vícios de drogas, o Kurt Cobain tinha acabado de gravar o acústico e estava tendo uma repercussão muito legal, a Amy Winehouse ia e voltava e acabava com aquele namorado dela, assim, né? O que eu falo, o Brian Jones, ele tinha sido mandado embora do Rolling Stones e não estava no momento legal. O único que eu vejo mesmo, assim, um grande acidente foi o Jimi Hendrix. Os demais, eles contribuíram, assim, de uma maneira em que a vida dele estava levando para um momento muito sinistro que acabou culminando na morte deles. Grande abraço, espero que você tenha gostado do vídeo. Diz aí o que você achou, se você conhece algum outro membro desse clube aí que eu não citei aqui. Compartilhe o vídeo, dá o like, o dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.